Em Campo, com Marcos Lopes. Muito bem, nosso convidado do Em Campo desta quinta-feira é Vaguinho Dias, técnico recém-contratado pelo América. Recém-contratado é a maneira de dizer, contratado pelo América e que está começando um trabalho agora de montagem do elenco visando a temporada 2020. É um prazer tê-lo aqui no Arena e conhecê-lo pessoalmente, né, Vaguinho? A gente se falava sempre por telefone, pessoalmente é um prazer. Para mim é um prazer também, eu também não conheci o Arena e através do seu programa, primeira vez que venho. Então, para mim é uma honra também estar participando e vamos levar as informações para o nosso torcedor, né? O que é que o torcedor do América pode esperar de Vaguinho Dias e do América em 2020? Eu acho que a cara do Vaguinho vai ser a cara do torcedor e da equipe. Vibrante, uma equipe que vai buscar intensamente o gol, e vai propor o jogo, vai tentar as vitórias. Não gosto de futebol reativo, não gosto de aguardar o adversário, não gosto de estudar. Eu estudo o adversário antes e quando eu entro em campo é para tentar fazer a vitória. Então, sim, jogadores que vão ter brilho, jogadores que vão vestir a camisa, jogadores que vão dar de tudo para que a gente conquiste as vitórias e os nossos objetivos. Vaguinho, para quem não conhece, muita gente imagina assim, não, o Vaguinho Dias foi campeão brasileiro da Série D, como se fosse o teu primeiro trabalho pelo Brusque. Você já tem uma história no futebol, como técnico, como jogador, como executivo de futebol, um bom trabalho recente lá em Santa Catarina, União Barbarense. Conta um pouquinho da tua história aí para o telespectador do Arena. Hoje eu estou com 56 anos de idade, então a gente acaba nesse tempo todo tendo muitas experiências negativas e positivas. Mas o importante é você absorver e sempre melhorar. É o que eu procurei na minha vida. Sou formado em educação física, sou casado, tenho 2 filhos, graças a Deus, já formados e casados. Estão no futebol ou não? Não, meu filho se formou em odontologia e a menina ela tem um estúdio de pilates. Minha esposa também formada em educação física, eu também me formei na faculdade de educação física. E tenho uma escola de futebol, já fazem 25 anos, com gramado sintético, lanchonete. Então minha vida sempre foi voltada ao futebol e sempre com uma cabeça muito boa no que é o futuro. Então eu estou me preparando, porque eu digo que nunca a gente está preparado para qualquer situação que venha dentro do futebol. Então eu fui atleta, eu joguei e iniciei na Ponte Preta em Campinas. Foram 8 anos desde a base até chegar ao profissionalismo, então eu joguei com grandes craques, que eu acho que se eu falar aqui, todos os seus telespectadores vão conhecer. Carlos, goleiro de Copa do Mundo, o Edson, lateral direito, Copa do Mundo, Juninho, Copa do Mundo, Polozzi, Copa do Mundo. Joguei com o Cláudio Mineiro, na época que era do Inter de Porto Alegre. E tive a honra e o prazer de jogar com Dicá, Jorge Mendonça e Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio. E aí vai pensando de cada um, o cara vai fazendo. Eu ia falar isso. Né? Você vai assimilando, porque eu fui muito sempre assim, uma pessoa observadora e uma pessoa que sempre pensou para frente. O que eu posso assimilar, o que eu tenho que adquirir experiência com você, com os demais, com a vida. E minha passagem como atleta foi até 30 anos de idade. Eu tive uma lesão no pubis e na época que me doía demais. E a situação naquela de cirurgia me atrapalhou muito. E então logo eu resolvi parar. Eu entrei no ramo também de confecção, eu confeccionava calça jeans. Tive uma empresa e eu acho que isso me deu o maior fortalecimento da minha vida. Eu tinha 30 funcionárias, mulher. Então, todos os dias tinha um problema para se resolver e você tinha que ser psicólogo. Foi uma faculdade. E o treinador hoje, muito mais do que o aspecto técnico, tático, é um gestor de pessoas, não é? De cabeças. E tu tem ali 20 e tantas cabeças diferentes, né? É por isso que eu disse, Marco Lopes, que foi uma faculdade. Porque me ensinaram muito, foi um momento muito difícil numa parte financeira, numa parte de situação de saindo do futebol, entrando em outra vida, porque a gente só vivia do futebol. Então isso me fez crescer demais. E me apareceu a oportunidade de montar essa escola, eu acabei montando e dentro dela acabei assim tendo uma situação de formador, de orientador educacional, principalmente com crianças. E aí a tua guinada novamente do futebol profissional? Era onde eu ia chegar. Através da escolinha nós fizemos um jogo contra o União Barbarense e eles gostaram do meu perfil, dizendo que eu havia perfil para treinador, que tinha uma disciplina e me convidaram e eu lutei até que aceitei. Dali foi uma situação muito rápida, dali eu já fui para Guarani de Campinas, fizemos campanhas muito boas. E no Guarani em Campinas eu acabei aí tendo todas as oportunidades. Fui técnico no 15, 17, 20,
auxiliar técnico, pelo perfil me colocaram como gerente de futebol e na época acabou dando certo, fomos muito bem. Então, Vaguinho, você não tem problema de trabalhar. Tem treinadores que não gostam, né, de trabalhar com a meninada da base, de puxar um garoto lá, 15, 16 anos, que tem a qualidade. Sou o contrário, eu gosto. Eu vivi embaixo de uma arquibancada e sabia do meu sonho e o que eu queria na época com a Ponte Preta. Então, quando eu trabalho depois com a base, eu acabei vendo e aprendendo e entendendo como que é cada um e como você aposta de repente em alguém que é uma promessa e não vira. Isso. E aquele que acaba virando. Então você vê que é trabalho, que é treinamento, que é intensidade todos os dias, tem que ter objetivo na vida, não é só técnica. Então tudo isso eu acabei trazendo depois para um profissionalismo onde eu gosto de trabalhar porque eu sei o que ele está querendo, onde ele vai chegar. E quando você lança um garoto jovem, é uma oportunidade da vida dele, ele vai dar de tudo para ele se dar certo e para a equipe ir bem, para ele poder ter uma sequência, né? Então eu gosto muito de trabalhar com a base, aquele que queira, né? Porque tem alguns garotos que a cabeça de repente não estão pronta, não tá maturado. Esse é um problema sério de hoje. E sabe qual é o outro problema? O mimo do empresário. Aonde começa-se a colocar na cabeça dele que ele é craque, que ele tem que jogar porque vai levá-lo para fora, que ele vai ganhar dinheiro. Vem o problema familiar, que todo mundo deposita no garoto a situação financeira pensando numa aposentadoria. E Neymar não aparece todo dia, Gabriel Veron não aparece todo dia, né? Você tem que trabalhar, você tem que realmente fazer com que cada um tenha seus objetivos. Então foi assim que eu acabei me tornando um treinador que eu gosto de dar oportunidade para os jovens, mas também em troca eu quero trabalho, eu quero uma outra coisa que eu gosto muito, fazer com que ele entenda o clube onde ele está. Ele tem que conhecer, ele tem que saber quem é o torcedor do América, ele tem que saber aonde se joga, ele tem que entender o porquê que ele está aqui, quem é a cidade, quais são as características da cidade. Então ele tem que ser conhecedor para ele poder produzir melhor, entender o povo, entender aonde ele está, da cultura do povo que está. E no dia a dia eu vou cobrando o trabalho, eu vou cobrando a intensidade dele, para que ele entenda que o América não vai ser o último clube, mas que o América é o que vai lhe dar grande oportunidade para ele. Vaguinho, a gente está sobre a hora, o tempo passa muito rápido. O América, apesar da Série D, das dificuldades, ele tem um calendário interessante que eu tenho a impressão que minimiza, não é, as contratações e a montagem do elenco. Se você não tem calendário para fazer a contratação, é muito difícil, porque o atleta ele vai buscar o melhor para ele. Ele sempre acredita que o melhor é uma Série B, C, A, né, um Campeonato Paulista, que é difícil você competir financeiramente. Mas você tendo um calendário como o América tem, uma estrutura que nós estamos conhecendo, vamos tentar melhorar para apresentar. E esse calendário com a visibilidade da Copa do Nordeste, eu acredito que nós vamos trazer algumas peças interessantes. Muito bem. Andréia Freitas, Vaguinho Dias, técnico do América, o nosso convidado do Em Campo desta quinta-feira. A bola é sua, Andréia. Em Campo, com Marcos Lopes.